A gente traz para vocês, atenção, em apuração do Pedro Venceslau, que está aqui. Pedro, mas o café da manhã já foi ali, tá cheio de apuração, cheio de notícia aqui pra gente, hein? Nem sábado a vida do analista é de folga. A vida do analista é assim mesmo. Desse jeito. É o carnaval da notícia. Carnaval da notícia, amamos tudo isso. E o que Pedro vem contar pra gente? O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está trabalhando para reforçar o capital político aqui em São Paulo, estado que ele já foi governador, conhece bastante, né, essas andanças aqui do estado de São Paulo, além de ser aqui do estado, é de Pinda, se eu não me engano? Pindamonhangaba. Nascido em Pindamonhangaba. Esse movimento de Geraldo Alckmin ocorre em meio à incerteza sobre estar na chapa do presidente Lula nas eleições de 2026. A apuração é do Pedro Venceslau, que vem aqui explicar pra gente. E por que essa dúvida? Começando pela dúvida, Pedro, por que essa dúvida de estar ou não com Lula em 26? A gente está em 24, mas eles já estão pensando lá na frente. Olha, o presidente Lula só pensa naquilo. Gente, ele só pensa nisso? Na eleição, gente, a lógica disso que a gente está falando. O presidente Lula, em 2024, já está montando, vou usar a palavra da moda, um arcabouço político para 2026. Então, ele vem negociando com vários candidatos a prefeito, o PT abrindo mão de lançar candidato próprio para apoiar outros nomes, isolar o bolsonarismo e já ir preparando o terreno para a reeleição de Lula. É uma decisão política que ele vai ser candidato. Por exemplo, né, lá em Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, possível candidato a governador, se aliou com o presidente Lula para lançar uma candidatura dos dois a Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, o presidente determinou que o PT abra mão de lançar candidatura própria para lançar, para apoiar o Eduardo Paes, que depois pode ser governador, enfim. O Lula já está desenhando o seu projeto para 2026. Você vê? Mas dentro desse projeto, ninguém sabe quem vai ser o candidato a vice e outros partidos já estão de olho nessa vaga, como, por exemplo, o MDB, de Simone Tebet, de Helder Barbalho, de Baleia Rossi. O partido já sinalizou muito discretamente que gostaria de ocupar essa vaga de vice. Vamos deixar claro aqui que a relação do Lula com o Alckmin é excelente. O vice-presidente tem sido muito leal, ao contrário de outros presidentes que já passaram pelo cargo. Ele tem cumprido missões que o presidente Lula tem gostado do desempenho dele, mas o Alckmin tem que preparar o seu terreno, caso ele não seja o escolhido. E aí ficou muito claro, olhando a agenda do Alckmin, conversando com seus aliados políticos, que ele tem investido muito em São Paulo. Todo final de semana ele vem para cá e vai despachar na sede do PSB, ali em Indianópolis. Recebe vereador, recebe prefeito, ou ele vai despachar na padaria que fica no Morumbi, perto do apartamento dele, que é quase como um escritório político. Passa um tempão lá, fila de pessoas para conversar com ele. Ele está numa missão de construir o PSB aqui no estado de São Paulo, se reconectar com a sua base histórica, que teve muito prefeito do interior de São Paulo, sobretudo, que não gostou dessa aliança dele com o PT. Ele foi governador de São Paulo, onde o PSDB comandou por 28 anos. Nunca, na história desse estado, um governador ficou tanto tempo no cargo. Mas aí ele virou a chavinha para o campo da esquerda. Então é difícil explicar para alguns prefeitos. Ele está tentando se reconectar com esses prefeitos, vem fazendo esse trabalho. Aqui aposta muito na Tabata Amaral. Teve um aliado dele, inclusive, disse o seguinte: claro que no segundo turno, se tiver um segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, ele vai apoiar o Guilherme Boulos. Mas aí vai ser difícil explicar em Pinda como é que o ex-governador conservador, católico, né, que foi do PSDB, apoiar o Guilherme Boulos. O interior do estado de São Paulo, né, muito conservador, assim, votou majoritariamente, por exemplo, em Jair Bolsonaro. É difícil conseguir manter esse casamento com um eleitorado tão plural agora, né? Até porque ele é vice-presidente do Lula, que é o cara do PT, assim. Exatamente. É difícil para algumas pessoas, né, Pedro, compreenderem isso. Exato. E quais são as opções que o Geraldo Alckmin tem em 2026? Ou ele vai disputar o Senado, aqui em São Paulo, ou ele vai voltar ao governo de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, onde ele morou tanto tempo. Ele pode tentar essas duas jogadas. E para isso, claro, ele precisa, antes de mais nada, já começar um trabalho de formiguinha agora, olhando para 2026, que é se aproximar dos prefeitos, trazer gente nova para o partido, construir uma estrutura partidária aqui no estado, entrar de cabeça na eleição da Tabata Amaral. Aí eu recebi uma notinha aqui, da assessoria do Alckmin, que diz o seguinte: a lealdade do vice-presidente Geraldo Alckmin ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Brasil não está condicionada a nenhuma garantia. Fica registrada a posição no nosso vice-presidente. Que fala, hein? Ou seja, não está condicionada a nenhuma garantia. Pessoal, aproveitando que a gente está